Quero glorificar a Deus por esta oportunidade. As enfermidades vêm, né, irmãos? Tentando nos paralisar, nos afrontando, nos afligindo. Mas o Senhor dos Exércitos, Ele peleja por mim e por você. O Espírito Santo de Deus, Ele nos ajuda no mais, sabe, no íntimo do nosso ser. Aquilo que nem eu e você conseguem falar e explicar. Aleluia! Ele conhece, Ele visita, Ele vê. Louvado seja Deus. Por gentileza, abra a tua Bíblia comigo. Louvado seja Deus, a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que nos lava, que nos purifica, que nos liberta, que nos transforma. Aleluia. 2 Reis 5. Naamã é curado da lepra. Aleluia. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um homem importante e muito respeitado diante de seu senhor, porque o Senhor havia livrado os sírios por intermédio dele. Era um guerreiro valente, porém leproso. Amém, amados irmãos. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia. Aqui, meus amados irmãos, do versículo 1 ao versículo 14, nós vemos a providência de Deus. Aleluia. O povo estava caído, o povo estava em rebeldia. O povo de Israel estava em rebeldia, em pecado. E Deus deu vitória para quem? Para os sírios. Deus deu vitória para quem? Para Naamã. Não é porque que leva o nome de crente que verdadeiramente está em obediência e está servindo a Deus. Aleluia. Deus requer obediência, fidelidade. Aleluia. E Deus sonda e vê os corações. Deus, Ele vê o caráter. Aleluia. Naamã tinha uma posição. Homem valente, homem respeitado, honrado. Louvado seja Deus. Mas tinha uma deficiência. A lepra. Louvado seja Deus. E a lepra que representa para mim e para você o pecado. A lepra, ele afasta as pessoas do meio social de uma forma de isolamento, porque a lepra, ela te isola, porque senão você vai contaminar os outros. Naquela época era assim. Ainda hoje existem algumas doenças que é assim também. Você precisa ficar de quarentena para você não contaminar as outras pessoas. Não é verdade? E assim você poder se tratar. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, o pecado, ele nos cega. O pecado, ele afasta o homem de Deus. O pecado corrompe. O pecado mata. O salário do pecado é a morte. Mas Jesus Cristo, Ele veio para nos dar vida. Jesus Cristo, Ele veio, Ele se despiu de toda a sua glória. Ninguém tomou a sua vida, Ele deu a sua vida. Somente sendo Deus, para vencer o pecado, para vencer a morte. E Ele venceu por mim e por você. E pelo seu sangue Ele nos comprou. Foi preço de sangue, foi preço de cruz. Ele não desceu da cruz para que a sua igreja não descesse para o inferno. Antes Ele permaneceu até o fim. E disse, está consumado, está pago, está quitado. A tua dívida diante de Deus foi paga. Aleluia, Ramanduia Candorebácia, aleluia, Santo Deus, Santo Deus. E aqui do versículo 15 ao versículo 19, nós vemos o poder e a graça redentora do Senhor na vida de Naamã. Nós vemos aqui o Senhor trabalhando de uma forma que ninguém percebia, assim, quem não entende, né, a palavra, quem não entende a obra do Senhor, não percebe, mas Deus já estava trabalhando na vida de Naamã.
Louvado seja Deus. E muitas das vezes a gente não vê, mas Deus está trabalhando. Você não percebe, mas Deus está trabalhando. Ele não para de trabalhar. Aleluia. E Naamã, a menina que foi cativa, porque ela poderia muito bem ter deixado, né? Mas não. Não se vence mal por mal. Não se paga mal por mal. Se paga mal com bem. Se vence com amor. Aleluia. Ela não viu só ela não foi egoísta. Ela viu, ela sentiu a dor de Naamã. Ah, se o meu Senhor conhecesse o homem de Deus que está lá em Samaria. Ainda tem profeta, irmãos. Ainda tem profeta. Varões e varoas. Louvado seja Deus. Vasos que não se corrompe. Que não se corrompe. Louvado seja Deus. E aqui o profeta manda que Naamã, né, manda pelo seu servo a mensagem para ele ir lá no Rio Jordão. Águas turvas, irmãos. Mas é para demonstrar humildade, obediência. E para não restar dúvida que foi o Senhor dos exércitos. Foi o Senhor Deus, Criador. O único e verdadeiro Deus que cura, que sara, que liberta, que transforma, que restaura, que redime. Para não restar dúvida que foi ele. Os sírios sabiam, Israel sabia que Rio Jordão não cura ninguém. Não restou dúvida. E Naamã reconheceu o poder do nosso Deus e passou a servi-lo. Aqui nos versículos em diante nós vemos. Ele foi lá, a princípio ele não queria, mas o servo foi lá e falou com ele. Se ele tivesse mandado uma coisa difícil para o Senhor fazer, Senhor, o Senhor não faria? Então vai lá e faz, é simples. Aí ele entendeu, né? Então tá bom, vou lá e fiz. Pronto, entendeu? Foi lá e fez. O que ele fez? Obedeceu. Obediência. Adão e Eva não obedeceram. Foram rebeldes. Foi uma traição. E Deus os expulsou do paraíso. Deus, ele trata com desobediência, viu? Deus não se agrada de desobediência. O que adianta você fazer 50 mil campanhas toda semana, todo mês, e você permanecer em desobediência? O que adianta tu fazer campanha e sair daquela porta para fora e continuar praticando o pecado? O que adianta? Deus requer obediência. Que diminua você, que diminua eu, para que ele cresça. Por gentileza, também abra a tua Bíblia comigo em Romanos. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Romanos, glória a Deus. Medite, irmãos, na Bíblia. Leia a Bíblia, viva a Bíblia, pratique a Bíblia. É aqui que você tem todas as instruções para vencer. Para como ser um bom pai, uma boa esposa, um bom marido, um bom filho, um bom crente, um bom servo. Como ser um bom irmão. É aqui que você tem todas as instruções. Tudo que você precisa está aqui. Basta você ler. Põe a Bíblia em áudio. Vai ouvir a Bíblia em áudio. Enquanto você lava a louça. Enquanto você vai para o trabalho. Enquanto você faz qualquer coisa que você fizer. Vai ouvindo a palavra. É a palavra que te liberta. Que te sara. Que te santifica. Que te lava. Que te purifica do pecado. É pelo poder da palavra de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como que eu conheço a verdade? Aqui, ó. Jesus disse: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Na oração intercessória de Jesus pelos discípulos, no capítulo 17 de João, ele disse:
Santifica-os na verdade. E qual é a verdade? Onde está a verdade? Como eu encontro a verdade? Como eu faço? Como eu faço? Está aqui o passo a passo. Louvado seja Deus. Vamos meditar nas cartas de Paulo. Louvado seja Deus. Santo Deus. Olhe, veja só. No capítulo 5 de Romanos, no versículo 1, ele vai dizer que a justificação, ele vai dizer, não, ele diz. A Bíblia não vai dizer, ela já disse há muitos anos. Ela diz, a Bíblia diz. A justificação pela fé e a paz com Deus. Mais importante do que você ter a paz de Deus é você ter paz com Deus. Para você ter paz com Deus, você tem que estar em obediência, em santificação, fazendo o que agrada a Ele e não fazendo o que agrada o diabo. Não foi para isso que Jesus Cristo te libertou. Não foi para isso que Jesus Cristo te comprou lá na cruz do Calvário. Portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! E não somente isso. Vamos continuar do versículo 2. Eu pulei. Por intermédio de quem obtivemos também acesso pela fé a esta graça. A espada da lei, irmãos, estava aqui, ó, no nosso pescoço, viu? É pela lei, nós conhecemos o pecado. A lei é boa e santa, sim, ela é. Porque ela te faz saber o que é pecado. Ela denuncia o pecado, ela te mostra o pecado. Mas a lei não salva, ela condena, ela mata. Mas é pela graça que sois salvos. É pela graça que sois salvos. Aleluia. Vamos aqui no versículo 10. Porque se nós, quando éramos inimigos, olha só, eu e você era inimigo de Deus, viu? Quando você pratica o pecado, quando você vive pela concupiscência da tua carne, pelos teus desejos, pela tua vontade, vive do jeito que tu quer, faz o que tu quer, tu é inimigo de Deus. E se tu vive na mentira, tu é filho do diabo. A mentira é filha do diabo. A raiz dela está lá no inferno. O apóstolo Paulo disse, escreveu em suas cartas: abandone a mentira. Abandone. Não dê lugar ao diabo. Como é que eu dou lugar ao diabo? Escutando a música que eu quero, jogando o que eu quero, fazendo o que eu quero, tô nem aí. Faz o que tu quer. Continua, tu é livre, faça o que você quiser. Mas o salário é a morte. E não é sepultura, é morte eterna. Pior que você descer a sepultura é você ir para o inferno. É você arder em chamas. É isso que tu quer para a tua vida? É isso que tu quer para a tua vida? Tu prefere viver escrava do pecado? Tu prefere viver escravo do pecado? Não foi para isso que Jesus Cristo te libertou, não. A lepra, ela cheira mal. O pecado cheira mal. A lepra contamina, o pecado contamina também, viu? Santo Deus. Fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho. É a boa notícia, viu? Tu estava afastado, mas agora nós estávamos condenados, porque todos pecaram. Está escrito na Bíblia. O apóstolo Paulo escreveu. Todos pecaram, todos caíram, todos foram destituídos da glória de Deus. Mas o Deus Todo-Poderoso se fez carne. Aleluia. E João escreveu em sua carta: e o Verbo se fez carne. Ele habitou no meio de nós. Como luz na minha e na tua vida. A luz denuncia o pecado. A luz, ela revela o que está em oculto.
Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos aqui mais para frente. Agora é Romanos capítulo 8. Vamos lá. Não adianta você fazer campanha e sair daqui ignorante. Sair daqui sem saber o que fazer. Sem ter instrução, sem ter entendimento de nada. Continuar errando e pecando. Porque é ignorante. Ignorância é falta de conhecimento. Leia a Bíblia, crente, em nome de Jesus. Ouça a Bíblia em áudio em nome de Jesus. Faz oração. Quando tu acorda pela manhã, com quem é que tu fala? Tu sabia que assim que tu acorda, o Espírito Santo já está lá? Tu nem fala com ele? Tu é mal agradecido e mal criado. Precisa de correção. Precisa. Deus disse: eu corrijo a quem eu amo e açoito a quem eu quero bem. Eu te corrijo para não te perder para o inferno. Porque foi o sangue de Cristo que te comprou. Agora tu é meu. É minha herança. Aleluia. Capítulo 8. A nova vida debaixo da graça. Carne versus espírito. Quem é que você alimenta mais? Quem você alimenta mais fica mais forte. Se você não vive uma vida de renúncia, você está fora do centro da vontade de Deus. O Senhor dos Exércitos, Ele peleja por você. O Espírito Santo Consolador, Ele consola a tua alma. Ele arranca a tristeza, arranca a depressão, arranca a amargura, arranca a dor. Ferida aberta apodrece, libere perdão. O perdão, ele não dá validade para quem errou com você, mas ele te liberta para que você prossiga e você tenha paz com Deus. Fecha a brecha. Aleluia. Não deis lugar para o diabo. Quem é que tu alimenta mais? Portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Isso é uma boa notícia, isso é alegria. Aleluia! Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Versículo 3. Pois o que para a lei era impossível, é uma regra. Era uma regra, é um desejo interno de querer todo tipo de liberdade. Está aqui, ó, está na carne. Adão caiu lá, pecou. E nós caímos junto com ele. Nós pecamos junto com ele. Mas Jesus Cristo se fez carne, se fez homem, como homem. Jesus Cristo 100% Deus e 100% homem. Ele não pecou. Ele venceu o pecado. Ele venceu a morte. Para nos dar vida. Para nos dar liberdade. E ele diz o quê? Você agora é livre. Agora você tem o poder da decisão. De decidir. Você fica escravo do pecado se você quiser. Você fica escravo e refém dos demônios se você quiser. Aleluia. É você que deixa. Se você disser não, o diabo vai embora. Depois ele volta, tu diz não de novo. Vai fechando a brecha. Porque o bicho é ousado, ele volta. Viu? Ele volta. Aí tu diz não. Porque quando ele vai, a casa está limpa. Está adornada. Agora, se a casa não é preenchida pelo Espírito Santo, aí ele traz mais um monte de demônio lá com ele, arruma mais uns 7 lá e acaba com a tua vida. Aí tu diz assim, eu faço o que eu quero, a vida é minha, eu faço o que eu quero. É mesmo? Tu faz mesmo? Quando tu está influenciado por um espírito mal, tu nem sabe que é ele que está falando na tua boca. E se tu não botar um freio, ele possui o teu corpo. E aí, tu vai fazer o quê? Tu manda em nada. Tu não manda em nada. É Jesus Cristo que
não se santifique. A noiva tem que estar limpa, não tem? O vestido dela tem que estar branco, não tá? Tá sujo? O Espírito Santo te ajuda a lavar, ele te purifica. Só decida. Decida. Tenha o poder de decidir. Jesus Cristo não te libertou. Eu vou dizer de novo. Para você viver aprisionado no pecado. Para você viver refém. Aqui, ó, lei, regra. É uma regra. É um desejo interno desenfreado. Que ele quer todo tipo de liberdade. Todo tipo de liberdade. Era impossível. Visto que se achava fraca por causa da carne. Eita, carne desafiadora, né? Deus o fez carne. Deus o fez carne. Quem que ele fez carne? Jesus. Condenando o pecado e enviando o seu próprio filho em semelhança da carne do pecado. E como sacrifício pelo pecado. Por um homem entrou o pecado e por um homem saiu, né? Saiu o pecado, veio a liberdade. O homem foi enganado, deixou cair e tudo mais, como você já sabe da história. Mas por um homem, Jesus Cristo, em forma humana, ele venceu. Aleluia. E ele te dá poder para vencer, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. É vida e paz. Aleluia. Porque, no versículo 13, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as práticas do corpo, vivereis. Aleluia. Agora o versículo 26. Do mesmo modo, o Espírito nos socorre na fraqueza. Não é pela força do teu braço, não. Não é por mim pela força do meu braço. Eu e você conseguimos por causa do Espírito Santo de Deus. É Ele que nos dá força. Foi o Espírito Santo de Deus que deu força, que deu poder, que deu graça a Jesus Cristo lá no deserto e venceu a tentação do diabo. E pela palavra, viu? E pela palavra. Porque toda vez que o inimigo vinha tentar ele ia com a palavra. E se eu e você não tivermos a palavra, tu vai vencer como? E se eu e você não tiver o Espírito Santo, vai vencer como? Se tudo que tivermos é a nossa ignorância, a nossa carne, o nosso eu e um monte de demônio perturbando, vai vencer como? Não vence, irmãos. Desculpa a expressão, mas é assim, eu vou fazer o quê? Né? É a palavra de Deus. Glória a Deus. Pois não sabemos como devemos orar. Nós não sabemos orar não, mas o Espírito Santo nos ajuda. Ele nos ensina. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não se expressam com palavras. Eu e você oramos, o Espírito Santo vai lá, interpreta e traduz para Deus. Ele diz, não, Senhor, não é desse jeito aqui não, é assim, assim, assim. Intercede por mim e por você. Sabe aqueles dias que a gente pede para morrer? Aí o Espírito Santo chega lá soluçando de chorar para o Senhor e diz, não quer morrer não, Pai, ela quer vitória. Ele quer vitória, não mata não. Dá vitória para ele. Aí o Senhor vê que a gente é ignorante, né? Aí ele faz o quê? Nos dá conhecimento. Tá faltando o quê? Conhecimento. Tá faltando o quê? Tá faltando ler Bíblia. Tá faltando o quê? Ler Bíblia. Leia a Bíblia. Aprenda com a Bíblia. E aqui ele vai nos dar todas as instruções também. Em Efésios 6, ele vai falar da armadura de Deus. Tu precisa de estratégia, tu precisa de conhecimento. Como é que tu vai vencer os demônios se tu não tem conhecimento? Como é que tu vai vencer a tua carne se tu não tem conhecimento? Como é que tu vai vencer se tu não sabe? Se tu não tem entendimento? Jesus Cristo, Ele te dá poder, Ele te dá força. O Espírito Santo te ajuda, te santifica, te liberta.
faz a oração, a gente faz a oração, repreende o espírito imundo e ele sai no nome de Jesus. A casa está vazia. E aí falta o conhecimento para poder entender que precisa dar o Espírito Santo morar em você, para os demônios não habitar de novo. Entendeu? Precisa. E como é que faz? Jejum, oração, santificação. É na palavra. É na palavra, irmãos. É na palavra. Vai para a palavra. Revestivos de toda a armadura. Primeiro o versículo 10, perdão. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Aleluia! Agora aqui, ó, para finalizar. Tito, ainda é Novo Testamento, viu, irmão? É Bíblia. Tito, capítulo 2, o versículo 11. A graça da salvação há de manifestar-se a todos, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens e ensinando-nos para que renunciando à impiedade, às paixões mundanas, vivamos neste mundo de maneira sóbria, justa e piedosa. E tem mais. Versículo 13. Aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. E ele finaliza, que se entregou a si mesmo por nós para nos remir de toda maldade e purificar para si, é para ele, viu? Ele nos purifica para ele. Você se santifica, se purifica. Não é por causa de você não, é para ele, para que ele habite em você. É para que ele habite em você. Se entregou a si mesmo. Aleluia. Por nós, para nos remir de toda maldade, purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. Aleluia! Se levante, meu irmão, com poder e autoridade nessa noite. Desperte. O Senhor te reveste de força. Ele sara tuas enfermidades. Ele te ajuda nas tuas fraquezas. Ele envia socorro na tribulação. Ele envia socorro na afronta. No meio da angústia, Ele envia socorro. Ele ouve o clamor. Ele responde o seu clamor. Ele envia anjos e te ajuda. E quando Ele não envia anjos, Ele mesmo desce e guerreia por mim e por você. Mas para que eu e você recebamos tudo isso e tenhamos a vida eterna, eu e você, todos nós. Todos, é todos, é todos, é todos. Não tem, é todos. É ser humano, é todos. Para que possamos morar na glória, vamos nos santificar, vamos nos limpar, vamos nos purificar. O tempo que você tem não fica no celular. O tempo que você tem não fica de pipipi com os outros, não. Cuidado com as amizades. Se afasta das amizades erradas. O que é que você, para os pais, o que é que você ensina para suas crianças? O que é que elas estão ouvindo? Você discipula os seus filhos? Se você não discipula aqui, o inimigo ele faz pior. E depois para tu trazer só o sangue de Cristo. Muito choro, muita dor. Aqui, ó, faça a sua parte. Deus te ajuda. Deus te fortalece. Ele te sustenta. Ele pega essa cambada de demônio e ele repreende tudo em nome de Jesus. Não é no meu nome, nem no teu nome, nem no sangue de Jesus. Não é no nome de Jesus. Ele disse aí, em meu nome expulsarão demônios. Aleluia. E ele quebra as correntes nesta noite. Ele despedaça os ferrolhos, os grilhões.
Em nome de Jesus. E coloca por terra todo aprisionamento do inferno. Todo aprisionamento do inferno. Cai por terra em nome de Jesus. Aonde houver um espírito imundo aprisionando mentes, aprisionando corações, aonde houver uma dor, uma tristeza, uma angústia, uma depressão, em nome de Jesus, cai por terra, em nome de Jesus. Seja repreendido todo o mal em nome de Jesus. Todas as ciladas, armadilhas preparadas contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família, seja desfeita em nome de Jesus. Seja despedaçado em nome de Jesus. Toda retaliação do inferno caia por terra em nome de Jesus. Que o Senhor envie anjos, guerreiros no teu lar, guerreando na tua casa. E te capacite com poder e autoridade. Se levante, não deixe o inimigo fazer tudo o que quer na tua casa. Não deixe, se levante com poder e autoridade, não permita. Arranca os teus filhos, arranca tudo da garra do inferno e traz para Jesus, traz para Jesus, nem que seja na marra. Porque o inimigo não é ousado, ele não vai lá e pega a força, o que é nosso, vai lá e pega na marra. Glória a Deus, Jesus. É no nome de Jesus. É no nome de Jesus. E ele te dá força e você vence para a glória dele. Aleluia. Assim eu glorifico a Deus por esta oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer a Deus pela vida da preletora nessa noite, né? Que Deus venha abençoar.